Ah, moleque, seja bem-vindo à História do Povo. Meu nome é Davi Botinelli e estamos aqui reunidos nessa maravilhosa festa para falar de um tema extremamente batido, mas que é importante que a gente diga, que a gente converse, que a gente fale sobre, porque, como sempre, é um tema que tem muita mistificação ideológica e distorção em torno dele. Parece que é uma coisa batida para nós que somos do campo democrático, do campo popular, mas a população em geral não entende muito bem a proposta da esquerda em relação a isso. Por isso que a pergunta é essa. Bom, então a esquerda é contra a meritocracia? Vamos lá, para respondermos a essa pergunta, precisamos entender que porra is that? Ou seja, meritocracia e como que ela se aplicaria no nosso contexto. Aliás, esse é o mais importante. Desde do início, para que a gente não perca o fio da meada, eu remeto aqui no nossa referência cultural, né, digamos assim, a um filme que não é muito famoso, um filme pseudocult bacaninha, mas é bom porque tem uma passagem dele que nos será muito útil nesse instante, né? Um filme chamado No. É um filme sobre a questão do plebiscito que pôs fim à ditadura, a terrível ditadura de Augusto Pinochet no Chile, aquele ditador cruel, sanguinário e neoliberal, ou seja, tudo de ruim no Chile, né? Como é que foi feita a transição do Chile da ditadura do Pinochet para a democracia? Foi feita através de um plebiscito na qual você dizia sim ou não, né? Em espanhol, no, para a ditadura. E aí tiveram marqueteiros de ambos os lados, o filme é sobre isso, né? Os marqueteiros da esquerda para fazer propaganda, para as pessoas votarem contra a ditadura no plebiscito, e os marqueteiros de direita para fazer propaganda para as pessoas votarem a favor da ditadura no plebiscito. Por que eu estou falando sobre isso? Porque em determinado momento do filme, o marqueteiro de direita, ele fala assim, olha, a gente tem que fazer uma propaganda mais bonitinha, que nem os esquerdistas estão fazendo. Veja bem, o capitalismo ele tem uma característica, que é uma característica sensacional, que deve ser trabalhada. Qualquer um pode ficar rico no capitalismo. Veja bem, qualquer um, não todos. Qualquer um. Ah, moleque, a partir daí a gente consegue desenrolar o fio da meada e você aí que está do outro lado da telinha já vai entender do que eu estou falando. Então, o que é meritocracia? Meritocracia vem da ideia de mérito. Então, quem fala muito em meritocracia normalmente são os liberais. Então, assim, a gente tem que favorecer a meritocracia contra, por exemplo, as cotas raciais ou as cotas sociais, porque as pessoas têm que entrar na universidade pelo seu mérito, não porque foram favorecidas, ganharam uma vantagenzinha por parte do Estado. Então, primeiro, vamos entender essa ideia de mérito e depois entender que ideia é essa de liberdade que parte da direita, dos liberais e dos conservadores brasileiros tem, porque o erro tá aí, é aí que tá o erro. Então, bom, a favor do mérito, acho que todos nós somos, né? Os melhores, os que têm a maior capacidade, o que estudou, o que se dedicou, o que trabalhou, o que fez por onde, não é? Coisa bonita, né? O trabalho enobrece, o cara pô, que se dedicou pra caramba, esse cara merece conseguir as coisas, crescer na vida, se tornar um cidadão respeitável que ganha 4.000 cruzeiros por mês, é claro. Ele merece, merecimento, ele tem mérito. Então, meritocracia seria uma forma de garantir aos que têm mérito, sim, a ascensão social, econômica, política, né? Então, meritocracia. Governo dos que têm mérito. Quem tem mérito vai para frente. Quem está trabalhando, quem está fazendo por onde vai para frente. Bom, dizendo assim, quem é que vai ser contra, né? Todo mundo tem que ser a favor. Isso é o certo, né? Senão os preguiçosos, os vagabundos vão se dar bem enquanto o trabalhador está se dando mal? Não, né? Não pode, né? Então, como a palavra é bonita, aí a direita se apropria dela, entendeu? Mas para fazer uma distorção. Vamos entender o porquê. A gente pode continuar com mais uma pergunta. Vamos lá, você, meu caro telespectador que está me ouvindo. Tanto eu quanto você somos livres para, no próximo final de semana, pegar um avião e ir para Madagascar. Pegar uma praia, tomar um solzinho lá. Madagascar, ver os animaizinhos lá do filme. Por que não, né?
Tanto eu como você, que está do outro lado da telinha, somos livres para passar o final de semana aí em Paris. Lá nas Europa, curtindo, tomando um chá, sei lá, curtindo frio, né? Nós dois somos livres para fazer isso. Por que não fazemos então, né? Então, aonde que está a pergunta verdadeira? Onde é que está o questionamento que deve ser feito? Tanto para a liberdade em abstrato, quanto para a meritocracia em abstrato. Aí que entra a esquerda, aí que entra a crítica, a coisa bonita, que vários amigos nossos nos ensinaram, esse foi um deles também, né? São as condições reais, as condições materiais para a nossa existência. Por que eu não vou pegar um avião no final de semana para ir para Paris? Porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, meritocracia em abstrato, num plano ideal, todo mundo é a favor. Porém, todavia, entretanto, para entendermos, para conseguirmos fazer uma crítica sobre esse tema, a gente tem que entender aonde que a gente vive. Em qual país a gente vive? A gente vive num país capitalista periférico, pobre, subdesenvolvido, extremamente desigual e que tem muita miséria. Nesse país, quando as pessoas nascem, elas já nascem, de acordo com o seu CEP, de acordo com o local em que elas nascem, fadados a uma vida que está condicionada à desigualdade. Então, se a escola pública não é igual à escola particular, se quem tem dinheiro tem acesso a uma educação de melhor qualidade, se quem tem dinheiro tem acesso a saneamento básico, se quem tem dinheiro tem acesso ao hospital quando fica doente, então as condições concretas da realidade concreta para a existência de qualquer sistema de meritocracia tem sempre que partir de igualdade de condições. Enquanto o Estado brasileiro, a nação brasileira, como diz o Cabo Daciolo, não proporcionar a todos os brasileiros igualdade de oportunidades de acesso, igualdade de oportunidades de desenvolvimento social, de desenvolvimento pessoal, através da educação, através de um teto para morar, de um hospital para te atender quando você estiver doente, ou mesmo da possibilidade de você fazer cocô e o seu cocô sair pelo encanamento, através do saneamento básico. Enquanto isso não for possível, não dá pra gente falar em meritocracia em abstrato. É por isso que esses conceitos universais, descolados da realidade, eles são uma arma da direita, dos liberais e dos conservadores, que atuam sempre para mistificar a realidade, para mistificar a nossa forma de enxergar o mundo. Então você vê assim, por exemplo, no caso das cotas, né, que seria o exemplo mais clássico, né? Como é a realidade do Brasil, como é a realidade do país que a gente vive. É um país que teve 350 anos de escravidão, tem mais tempo de escravização de seres humanos do que de liberdade para aqueles mesmos grupos sociais e étnicos que foram escravizados. Tem mais tempo de escravização do que de liberdade. A Lei Áurea foi em 1888. Não temos 350 anos de liberdade ainda não, tá bem longe disso, aliás. Portanto, analisando concretamente a história do nosso país, a gente vê que a consequência direta do fim da escravidão foi o racismo estrutural. Estrutural por quê? Porque estrutura as relações sociais. Aí você pega os dados e vê, a população negra tem mais dificuldade de acesso ao saneamento básico, mais dificuldade de acesso à educação, consequentemente está ocupando os postos de trabalho que pagam salários menores, então tem uma dificuldade maior de acessar, por exemplo, a universidade. Até porque a própria universidade brasileira, durante muito tempo, foi uma coisa assim meio paradoxal, né? A universidade pública só era acessada pelas pessoas que tinham dinheiro, porque as pessoas que tinham dinheiro conseguiam pagar o pré-vestibular caro, passavam no concurso e faziam a universidade pública. E os pobres, né, sejam eles brancos ou negros, não conseguiam acessar a universidade. E aí houve um movimento da sociedade civil organizada, todo um debate que foi feito durante muitos anos, e aí as universidades passaram a ter cotas sociais, cotas raciais, para fazer uma mudança no quadro das universidades brasileiras. Começar a ter pessoas de mais baixa renda, pessoas de classe média, que conseguissem acessar o ensino público, né? Essa
esse panorama, ele não mudou completamente, né? Para as pessoas mais pobres ainda é muito difícil acessar a universidade, mas é menos pior do que era antes das cotas. Por quê? Porque a gente tem que analisar a realidade concreta para entender quando que vai haver igualdade de oportunidades. Só dentro de um sistema de plena igualdade de oportunidades, de plena igualdade de acesso à educação, saúde, saneamento básico, todas essas condições necessárias, básicas para a existência de nós, enquanto sociedade, dos indivíduos, das pessoas, dos grupos sociais, para poderem alcançar maiores degraus, para terem melhores perspectivas. Só assim, quando houverem essas igualdades de oportunidade, de saúde, de educação, de acesso ao saneamento básico, aí sim a gente vai poder falar em uma meritocracia real. Enquanto isso não acontece, enquanto o Brasil é um país extremamente desigual, um país pobre, um país que tem muita miséria, um país que tem muita dificuldade para quem é mais pobre, e para os grupos chamados de minorias políticas, né, as mulheres, os negros, os LGBTs, enfim, todos esses grupos. Então, enquanto o Brasil real for o Brasil da desigualdade, não é possível falar em meritocracia em abstrato. Por isso que tem que ser feita essa crítica, por isso que os grupos vinculados ao campo democrático, popular, de esquerda, progressista, sempre tem que bater nessa tecla e explicar tintim por tintim do que se trata, para que a população brasileira, né, não caia nas ideias errôneas, falseadas do Partido Novo, do Bolsonaro, né, dessa galera aí de direita, que não está aí para ajudar o povo, está aí para manter o sistema de desigualdade, o status quo da classe dominante de um país em que a marca, desde 1500, é de uma elite perversa e má que impede o desenvolvimento do povo. Essa que é a realidade, certo? Então, esse é mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, né, dê o seu joinha, dê o seu like, né, pra gente poder crescer indefinidamente e chegar até um outro patamar, a história do povo. É isso, um beijo a todos e até a próxima.